O livro Templários em Portugal, da historiadora Paula Pinto Costa, foi galardoado há pouco menos de um mês com o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida. Isto, associado ao facto deste livro, que nos fala da Ordem do Templo, ter sido uma aposta de uma grande editora generalista portuguesa, prova que as obras historiográficas de qualidade universitária, escritas por especialistas, podem e devem chegar a um grande público, que é, por natureza, interessado e curioso. Paula, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como está? Obrigada eu, bom dia. Obrigado, bom dia. Paula, por que razões, ou por que razão, não sei se há uma, se há várias, uma ordem que existiu durante pouco menos de 200 anos deixou tantas marcas na memória coletiva da Europa Ocidental? Bom, isso é uma pergunta que nos podia levar muito longe. A Ordem do Templo tem uma história relativamente breve, como disse, não chega a prefazer 200 anos, certo? Mas deixou-nos um legado enorme e esse legado, a sua notoriedade, até a popularidade que ela ainda hoje tem, deve-se a vários fatores. Um deles é, sem sombra de dúvida, pela novidade que ela representou. Isto é uma instituição para as pessoas se situarem que remonta às origens do século XII, aos primórdios do século XII, tem um passado muito longo e quando apareceu representou o que nós hoje podemos dizer na nossa linguagem uma solução de ruptura. Foi uma novidade extraordinária e isso começou a granjear um interesse, começou a granjear uma memória em torno desta instituição, uma curiosidade que ainda hoje nos move, que é um lado muito bonito de se fazer a história, o conseguirmos perceber o quão diferente ela é e porque é que ela era tão diferente. Ela, do ponto de vista religioso, é uma instituição que tem um compromisso muito forte entre o mundo dos leigos e o mundo dos eclesiásticos, por assim dizer, e isso é a grande novidade que esta instituição nos traz, em paralelo com a novidade da defesa da guerra como um fator de salvação, aplicada num cenário muito característico, historicamente muito bem delimitado. E isto é o primeiro fator que justifica esta popularidade. Mas depois há outros, e eu gostava aqui de salientar dois outros. Um tem a ver com o património edificado, que estes freiros souberam construir. É uma marca visível no nosso planeta, desde o Próximo Oriente, desde os territórios em torno de Jerusalém e um pouco por toda a Europa, incluindo Portugal, no seu extremo ocidental. Construíram castelos, construíram igrejas que ainda hoje nos atraem e são motivos de roteiros turísticos, históricos, fabulosos. E em Portugal, que pode aconselhar-nos aqui a um ou outro monumento que seja relevante? Há vários, sim. Agora, há um notabilíssimo, Tomar. Tomar é digno de todas as visitas e precisa de tempo para ser descoberto. O castelo de Tomar é deslumbrante, é muito grande para a escala portuguesa do século XII, que foi o século em que ele foi construído, na segunda metade do século XII, e é um castelo que procura mimetizar referências que são trazidas do Oriente Latino, que são trazidas de Jerusalém. E este património edificado que a Ordem foi construindo, tanto religioso como militar, ainda hoje alimentam este interesse, esta memória, esta curiosidade em torno da Ordem do Templo. E o terceiro grande fator da notoriedade, que é um fator que podemos assumir como invertido, é a popularidade pela má fama. De onde vem isto? Vem de um processo rápido de supressão da ordem, no início do século XIV, uma instituição, uma ordem religiosa ou militar, que tinha ainda um passado relativamente curto, com tanto prestígio, tanta ligação a figuras de poder, um lugar tão importante na Igreja e no mundo político de então, é declarada como suprimida. Portanto, fica... Quais foram as razões que levaram à sua supressão? O que também, se calhar, terá que ver no futuro com
com o interesse que nós ainda hoje temos em teorias, às vezes até aqueles segredos, aquelas teorias quase da conspiração relacionada com os templários, não é? Imensos romances, filmes, mesmo videojogos. Sim, Terá sim, a ver sim. com o fim? Terá a ver com o fim da... Muito com o fim, muito com o fim. Sim, 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 sim. Esta curiosidade toda justifica-se muito pelo fim, porque como foi um fim abrupto, inesperado, houve muitos setores que não foram capazes de o compreender. E para isso foram procuradas explicações que de razoável têm pouco, algumas. Claro que é evidente que a indústria cinematográfica, a própria literatura ficcionada, os próprios videojogos têm um lugar importante no domínio da ficção e insubstituível. Agora, se trouxermos a discussão para o campo da história, nós não temos razões para alimentar essa mitificação em torno da supressão da Ordem do Templo. Há razões objetivas, históricas, que nos permitem compreender esse fim abrupto. A primeira pedra de toque que podemos trazer para essa compreensão é o facto de a Ordem, desde os seus primórdios, as suas origens, se ter afirmado como a mentora da defesa militar dos territórios em torno de Jerusalém. Fruto de um complexo xadrez político-militar nesse território, os templários perdem um conjunto de batalhas sucessivas, até à última das batalhas, que ocorreu no ano de 1291, a Batalha de São João de Acre, e isso é considerado um falhanço, uma derrota muito pesada, e do ponto de vista político da Europa Ocidental, onde a Ordem tinha uma forte implantação, encontra-se aí como que o fator, o bode expiatório... É uma espécie de esvaziamento do sentido da sua existência? É isso, de certa forma? Foi entendido desse modo, porque havia interesse para que assim fosse entendido. Estamos a falar de pessoas que estavam muito intrusadas nos meios de poder e que constituíam algumas vozes incómodas, e essa derrota militar no Oriente Latino foi o fator que se aproveitou para... dar origem a um processo rápido de supressão da Ordem. Mas esse processo só poderia ter o sucesso que teve se não valorizasse esse tipo de questões, as objetivas, mas encontrasse um elemento do domínio religioso para, no fundo, imputar aos freires. Se era uma instituição religiosa que tinha sido criada pela Santa Sé, só poderia ser suprimida pela própria Santa Sé. E por isso os argumentos começam-se a avolumar nesse domínio, de faltas de rigor no domínio ético, no domínio religioso, no domínio moral, e isso também alimenta o mito. É assim que nós, historiadores, vemos este processo tão curioso. E no processo da reconquista portuguesa do território, que mais tarde deu origem a Portugal moderno, qual foi o papel da Ordem? Teve um papel importante? Não teve papel nenhum? Teve um papel muito importante. Nós todos sabemos muito bem, e nós portugueses, por maioria de razão, o desenho, a configuração do nosso país. É um retângulo, até muito bem desenhadinho, e a Ordem do Templo teve um papel, sobretudo na zona central do território português. O que está aqui em causa é o território que vai mais ou menos entre Coimbra, o Vale do Rio Mondego e o Rio Tejo. Esse território foi conseguido e foi estruturado, povoado, explorado do ponto de vista económico até, com a enorme intervenção, o enorme compromisso dos templários. E isto é notório a partir dos anos 40 do século XII. Portugal, nessa altura, vivia anos muito difíceis.
desculpem-me a expressão, mas o retângulo português ainda não existia como um retângulo, como nós hoje... Nós aqui também chamamos hexágono ao território francês, portanto... Então está bem. Usamos aqui a geometria para compreendermos a geografia política, usamos a geometria. Está bom. Portugal existia mais ou menos até à linha do Tejo, do rio Tejo, e começavam a aparecer pela frente territórios muito vulneráveis, muito difíceis de conquistar, e o monarca da altura, o célebre Dom Afonso Henriques, de uma forma autónoma, não conseguiria ter feito face a todos esses desafios. E teve de envolver muitas pessoas, os seus próximos, os seus fiéis vassalos, mas teve de envolver muito a Ordem do Templo. Estou convencida muito pelo prestígio da Ordem, indiscutível, e muito pela proximidade pessoal que teria para com o mestre da Ordem nesses anos tão determinantes, um homem de nome Dom Gualdim Pais, que foi contemporâneo de Dom Afonso Henriques e que muito se empenharam nesse processo de reconquista, sempre em dois lados, a linha da frente, a guerra, os castelos, mas o castelo também como ponto de partida para a retaguarda. O apoio à população, o apoio à exploração das terras, à fixação, à agricultura, à criação de gado, enfim, um desafio e peras, como se costuma dizer. Paula, para terminarmos, eu tenho notado nos últimos anos que no mercado editorial português parece haver uma maior abertura por parte das grandes editoras para obras sobre história, obras historiográficas, mas abertamente para o grande público, mas marcadas pela sua qualidade. Uma qualidade até universitária, se quiser. A que se deve isto, na sua opinião? Eu sou parte interessada nisto porque claro. a ligação que eu tenho à história, de facto, é muito grande. Fiz dela a minha vida profissional e à medida que o tempo passa, continuo a achar que fiz sempre uma escolha certa, porque nenhum de nós pode prescindir da memória coletiva. A história não é um exercício de memória, a história é muito mais do que isso, mas se quisermos colocar a tónica assim, sabemos quanto custa a cada um de nós individualmente perder a memória por envelhecimento, por doença, por acidente, e com esta, no fundo, esta metáfora podemos colocar a questão de o quanto custa a uma sociedade no seu todo perder a sua memória coletiva. E eu repito, memória e história não são a mesma coisa, de todo, mas há de facto uma apetência enorme para a história e é obrigação dos historiadores, na minha opinião, é obrigação dos historiadores levarem a história aos seus diversos públicos. A história académica tem de existir, a história erudita. Estes livros de grande divulgação têm de ter por trás esse suporte científico, esse rigor de investigação, indiscutivelmente, rigor documental, mas a forma como comunicamos a história tem de nos conferir o privilégio de a conseguirmos levar a pessoas que gostam dela, mas que têm de a saber compreender. E essa compreensão depende muito da forma como nós a conseguirmos transmitir, porque de facto o gosto, a apetência pela história é uma característica de muita gente e ainda bem, só posso aplaudir esse interesse e aplaudir o esforço dos historiadores, das editoras também, que têm de facto dado lugar a esta divulgação de qualidade, repito, e que em nada retira o lugar de outros estilos, claro, de outros géneros que não se confundem com a história, naturalmente. Pronto, e com essa bela mensagem terminamos. Obrigado, Paula, por ter participado da nossa conversa. E bem, não se esqueça, quem nos vê, quem nos ouve, Templários em Portugal, editado pela editora Manuscrito, encontra-se à venda nas livrarias, mas também pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado, e não se esqueça, ler é o melhor remédio.